Fala galera, bem-vindos ao canal Fórum. Meu nome é Gabriel e hoje nós vamos falar sobre um software muito utilizado na área de eletrônica. Eu estou falando do software LT Spice e já adianto, é um software gratuito. E aqui eu vou caracterizar, mostrar os passo a passo da sua instalação e dar algumas dicas e truques do seu uso através ali de uma simulação simples, mas que já permita mostrar os primeiros comandos que a gente pode estar utilizando nesse software. Venham comigo? Então, se eu pesquisar por LT Spice no Google, eu já posso vir aqui no primeiro link mesmo, que agora vai cair num site da Analog Device, porque hoje ela que é responsável por esse software, mas ele foi desenvolvido pela Linear Technology, tá bom? E vou estar trabalhando aqui com o download do arquivo para Windows, tá? Vale lembrar que nessa página ainda tem muitas coisas que eles fornecem para tentar deixar mais amigável esse manuseio, esse primeiro contato ainda também deste software, tá? Seja com tutoriais, seja com alguns tutoriais simples de primeiro uso, seja de tutoriais de análises específicas, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e até também um arquivo aqui que você consegue ver como se fosse um folder com os atalhos e dicas de comando aqui que você pode estar utilizando nesse software, beleza? Mais para frente eu falo um pouquinho dele. Então, com o download concluído, nós podemos aqui simplesmente clicar para instalar e seguir os passos. A única diferença aqui é que eu vou deixar para que todos os usuários da minha máquina tenham acesso aqui ao simulador. Essa etapa pode demorar alguns minutos, então por isso eu cortei parte do vídeo. Em seguida, né, com a instalação concluída, podemos instalar. E aqui então a gente tem aquela tela inicial do LT Spice. Caso eu pretenda aqui então fazer uma simulação inicial, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão à esquerda, o primeiro aqui, ou o atalho Ctrl N, e ele vai abrir essa tela para mim cinza. Caso você não goste da cor, é comum reclamar dessa parte da interface, é possível a gente vir aqui, ó, em Tools, Color Preference, e mudar esse fundo aqui de acordo com o interesse de cada um, beleza? Eu posso aqui, por exemplo, só mudar aqui para um fundo branco e por aí vai. Pontos relevantes aqui. Eu tenho aqui essas sugestões de comandos, aqui, esses primeiros comandos para que a gente consiga estar utilizando o LT Spice. E aí eu vou utilizar de uma página, de uma dica que estava lá no site da Analog Device. Então eu retornei aqui, ó. E é essa dica aqui de atalhos que ela fornece. Então reparem aqui, ó, vou tentar dar um zoom para ficar melhor, principalmente para quem está vendo via celular, que aqui ele dá todos os comandos que eu possa trabalhar no LT Spice, beleza? Vou deixar o link para download aqui, caso seja útil para alguém, para facilitar. Bom, mas o que eu quero aqui, eu vou trabalhar com um circuito simples, que eu vou colocar uma fonte de tensão. Então eu quero trabalhar adicionando um componente, eu posso ou apertar F2, e ele vai vir aqui com essa opção aqui de Select Component Symbol, ou então eu clicar aqui, ó, aparece um símbolo de uma porta end aqui, ó, me desculpe, porta end, que eu também vou conseguir abrir aqui as opções de componente que ele tem. Digito aqui então voltage para adicionar uma fonte de tensão, porque eu quero adicionar um circuito simples, uma fonte de tensão e dois resistores. Que valor que vão ter esses resistores? Eu posso colocar os dois de 1K. E sim, ele aceita essa nomenclatura. Em vez de eu colocar 1000 ali para falar que é 1000 ohms, eu posso colocar apenas 1K e ele aceita. Então, em seguida, eu vou conectar esses fios. Então aqui está o wire, por exemplo. E vou fazer a conexão. Finalmente, eu vou adicionar um terra aqui, para o simulador ter a minha referência de tensão. E eu tenho esse circuito montado. Então, pera aí, Gabriel. Ainda falta informar a tensão, né? Exatamente, eu posso dar aqui então um clique com o botão direito e colocar um valor de tensão aqui que seja 10 volts. E aí sim, essa simulação ela está feita. Bom, mais importante do que montar o circuito é eu conseguir analisar esses resultados, né? Como é que eu vou fazer nisso então? Então aqui, ó, ele utiliza o símbolo de um corredor na parte esquerda superior, que é o run, né? Que é para falar para a gente executar essa simulação. Aqui é um ponto relevante, mais para frente eu posso até falar com mais detalhes. Mas para não prolongar o vídeo, eu vou tentar dar uma resposta direta. Cada aba nesta seleção é uma opção diferente de simulação que eu possa ter. Então, basicamente aqui, essa transiente é uma simulação no domínio do tempo, esse AC Analysis é uma simulação que eu tenho no domínio da frequência, e esse DC OP Point, né, DC OP PNT, né, a ideia de ponto de operação, ela me dá uma resposta aqui dos resultados com valores CC,
equivalente ali, como o próprio nome já diz, ao ponto de operação. Para essa simulação eu vou explorar este caso aqui, já que estão trabalhando com coisas constantes aqui. Simulo aqui então, e aí eu vejo o que eu tenho de valores. No nó 001 eu tenho uma tensão de 10 volts, e esse segundo nó aqui, 002, que eu suponho que vai ser essa conexão aqui, esse nó entre R1 e R2, eu tenho um valor de 5. Como os dois resistores são iguais, né, é de se esperar que a tensão seja dividida por 2. Tá, e esses valores aqui? Como está todo mundo em série, a corrente é igual para todos eles. Mas o valor é negativo. Por quê? Porque está considerando ali um sentido diferente, ao contrário do convencional, né? Então, ao invés de sair do terminal positivo aqui a corrente, ele está saindo do negativo. Para tentar deixar isso aqui um pouco mais amigável, até por causa dessa questão de labels e tudo mais, a gente pode estar utilizando aqui, ó, esse label net F4. Para quê? Para que a gente consiga colocar nome nos nós. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um nome Vin, e nesse outro aqui, ó, eu vou mudar para Vout. Pelo menos a tensão aqui vai ficar mais fácil para a gente, porque agora, quando eu mando simular, vocês reparem aqui como que esses termos aqui, ó, dentro do parênteses, ficam mais fáceis de serem encontrados. Contudo, as correntes ainda elas estão com esses valores negativos aqui, que é algo que às vezes não fica intuitivo, não fica legal pra gente, né? Como que a gente está acostumado. Uma coisa que você pode fazer aqui é simplesmente rodar os componentes, ou seja, eu posso vir aqui, ó, nesse comando, nessa mãozinha aberta, Move, selecionar o componente, apertar Ctrl R 2 vezes, que é o comando de rotacionar. E fazer a mesma coisa para esse aqui, ó. E aí, o que eu vou esperar? Que as correntes nesses dois resistores, né, já que eu inverti ali a referência dele, elas vão ficar trocadas, só o da fonte que ainda vai ficar com aquele valor negativo. Então aqui a gente consegue ver, né, que a corrente sobre o resistor R1 e o resistor R2, agora elas são positivas, e é só essa tensão com a tensão V1 aqui, que é a sua referência, ainda continua com esse valor invertido. Não está errado, só não está ali fácil da gente... Não está ali no que a gente está mais habituado a utilizar, né? Mas enfim. Um jeito, então, pode ser até mudar o modo de simulação. Ao invés de eu pegar esse ponto de operação, eu vou simular no domínio do tempo. E aí o que eu preciso fornecer como referência para esse domínio do tempo? Eu preciso aqui fornecer o tempo que eu quero que essa simulação ocorra, sei lá, 0,1 segundo. O tempo que eu quero começar a salvar esses dados, nesse caso aqui eu vou começar desde zero. Suponha que você tem algum transitório, alguma coisa que dá um pico de corrente elevado e você não querer demonstrar. Você pode manusear isso daqui. E o máximo time step eu nem vou colocar, vou deixar que ele defina isso daí relacionado ao passo de simulação. Vou executar, vou mandar rodar. E aí aqui, ó, vocês reparem que ele já adiciona uma tela aqui em cima, que é o gráfico onde eu vou conseguir visualizar as grandezas elétricas de tensão. Como que eu visualizo a grandeza de tensão? Simplesmente eu arrasto o mouse aqui pro circuito e olha aqui, ó, a canetinha aqui, ó, o meu probe de tensão vermelho. Só dou um clique nele e ele já faz para mim essa medição de tensão aqui, ó, V1. Se eu fizer aqui com Vout, a mesma coisa. Então 10 volts em um, 5 volts em outro. Poxa, Gabriel, mas a tensão não é uma medição diferencial? Como é que você clicou simplesmente em um ponto e ele já te deu a tensão? É porque quando eu clico uma vez, ele é referenciado ao terra. Então, independente de eu tiver aqui, dar um clique só, é referenciado ao terra. Agora, se eu quiser então fazer uma medição que não seja referenciada ao terra, por exemplo, a tensão sobre o resistor R1, eu sei que a tensão do resistor R1 também vai ser 5. Mas se eu quiser visualizar isso no gráfico, eu posso clicar só que, e manter pressionado. Então, no momento aqui, por exemplo, ó, clico aqui em V-in e mantenho pressionado ao ponto de referência aqui, ó, sei lá, Vout. E quando eu solto, vocês repararam aqui, apareceu uma curva vermelha sobreposta à curva azul, que é exatamente essa tensão que a gente vai estar utilizando. Beleza, Gabriel. E a corrente? Como é que eu visualizo a corrente nesse circuito? Da mesma forma que se eu passar o mouse por cima da tensão do nó, aparece uma ponteira aqui, um probe de tensão. Se eu passar sobre o componente, aparece o de corrente. Olha. E até de acordo com aquele sentido da tabelinha que tinha daquele OP Point. Olha aqui, ó. Vocês reparem que tem um símbolo aqui de um alicate amperímetro? Então eu vou colocar apenas em um componente aqui, ó. E aí apareceu essa curva aqui, em um azul claro, né? Que é aquela corrente de 5 mA passando pelo resistor 1. Se eu colocasse sobre essa fonte aqui, ela ia me dar o valor negativo por causa do sentido que ela está utilizando, né? Beleza. Finalmente, uma dica extra aqui então, é se você apertar o botão Alt, o que isso vai resultar? Se você está sobre o nó, aparece uma ponteira de tensão, e aí se você apertar Alt, você consegue aqui a informação de corrente no nó. Às vezes fica mais fácil de visualizar assim, do que sobre o componente. E se acontecer de eu clicar sobre o componente, corrente e eu vou ter informação de tensão? Não. O que vai acontecer? Se eu apertar Alt, eu vou ter informação de potência dissipada no dispositivo. Olha que legal.
Então se eu clicar aqui, por exemplo, com o botão Alt pressionado e clicar sobre o resistor R1, aparece até mais um gráfico aqui, ó, que é a informação de potência, ó. Repare que ele já fez até automático para mim, né? A potência dissipada no resistor, né? A informação da tensão ali, ó, Vin menos Vout, né? Que é a tensão nos dois terminais desse resistor, vezes a corrente que circula por ele. Então aqui nós mostramos como que a gente foi possível simular um circuito simples, mas já permitindo ali comentar sobre alguns comandos iniciais e algumas configurações do LT-SPICE. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até breve.